resultado musical recente disso, mas a gente espera que, sempre sendo otimistas, né, que isso possa ser um exercício para os cantores, que no futuro eles sejam mais seguros. Mas, enfim, essa é a regra que hoje a gente tem. Antes dessa era ainda pior, né, porque os coros estavam absolutamente proibidos de cantar, só se podia cantar em quarteto, solistas, né? Coros foram proibidos, cantores solistas podiam, mas coros foram proibidos. Então é um passo adiante, mas nesse exato momento em que a gente está gravando isso aí, a Itália está muito insegura porque tem o risco de uma segunda onda de contaminação. Teve a primeira, como a gente sabe, aí diminuiu e agora está aumentando de novo. Nós estamos em fins de outubro e, bom, quando a gente gravar mais alguns episódios a gente vai saber como é que foi até agora, se foram medidas certas, mas o fato é que... A gente também começou a gravar, a gente decidiu, entre muitos outros motivos, um dos motivos é que a gente falou assim, ó, se a coisa continuar como tá, a gente vai ter que ficar em casa mesmo, vai ter que ficar... Hoje, a única coisa que a gente vai poder é gravar podcast, né? Porque tocar por aí, reger, a gente não vai poder reger, né? Eu conversei anteontem com o regente do coro da Scala, Luca Burini, e ele me comentou que a Scala, agora, neste momento... A Scala, para quem não é o teatro... que é o Teatro Scala, que é o teatro de ópera de Milão, né? Scala de Milão. E lá eles estão representando óperas, mas os cantores estão distanciados uns dos outros, tudo medido com a trena. Os músicos também têm que respeitar uma distância uns dos outros. E o público também. Isso obviamente reflete em perda de bilheteria e ele se lamentou porque no futebol os jogadores todos fazem o teste antes da partida e fazem a partida. No teatro não podem fazer, não. Mesmo se fizerem um teste tem que manter a distância do mesmo jeito. Exato. Sim, a gente está vivendo realmente uma situação completamente, acredito que surreal, seria pouco quase. Acho que ninguém imaginava de chegar numa loucura e num descontrole por parte da população e que se submete imediatamente às diretrizes completamente... as diretrizes completamente desencontradas, né? Porque um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra, e acaba, como você acabou dizendo, Burini disse que na ópera, os cantores, mesmo que fazem os testes, não podem chegar perto um do outro. Enquanto o futebol faz o teste e depois pode jogar bola, não tem problema nenhum. Enfim, e aí acaba a ópera e os teatros, que dependeriam muito mais do público, porque obviamente tem um giro de dinheiro muito menor que o futebol, né? Pela natureza, pela característica do negócio mesmo, vamos dizer. Então seria muito mais dependente dessa entrada do público e acaba sendo o primeiro a ser prejudicado, né? Mas o interessante é que a gente estava falando, começou a falar sobre os coros no início do século XX, quer dizer, imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, na Itália, sob o domínio de Mussolini, e de como naquele momento existiu uma tentativa, ou melhor, efetivamente conseguiram bloquear a população nas suas manifestações populares, como, por exemplo, os ensaios de música nos coros, nas igrejas, etc. Mas aí é interessante ver como hoje basta o Estado dizer uma coisinha assim, olha, na verdade as próprias pessoas se mobilizam, seja porque as coisas seja porque tem medo, seja porque, como você estava dizendo,
o empregador falou, se fulano pegar o coronavírus em tal situação, ele não vai ter direito a tal seguro, ou isso, ou aquilo outro. Quer dizer, não precisa nem fazer muito, né? Hoje em dia não tem nem que obrigar as pessoas a não se encontrar. As pessoas, parte da própria população, me parece que é um pouco isso, né? A própria população, ou menos uma grande maioria da população, já toma a dianteira para não se encontrar em certas manifestações, né? E acaba que eu acho que hoje existe um controle ainda maior do Estado, com certeza, do que existia há quase 100 anos atrás. Mas obviamente aqui, bom, a gente acaba conversando um pouco de tudo. A gente tenta ficar um pouco nos trilhos da arte, da música, mas obviamente ainda mais nos dias de hoje as coisas estão muito interligadas, a gente acaba entrando em alguns outros temas aos quais a gente não necessariamente, nós não somos especialistas, por exemplo, em transmissões virais, mas eu acho que hoje em dia todo mundo está dando o seu pitaco, e até porque ou cada um toma uma atitude ou a gente acaba entrando numa loucura geral, né? Mas vamos voltar para a questão da música. Eu estava falando de algumas canções que falavam justamente desse amor pela pátria, pela terra natal, né? Dentro das manifestações religiosas, ou seja, e como isso, na verdade, é uma coisa absolutamente coerente, né? É um tema que a gente pode desenvolver de maneira muito extensa e tem muitos aspectos, mas é interessante de ver como, através dessas reuniões, em princípio, pouco nocivas ao poder, seja estatal, na época do Mussolini, etc., porque não tinham como escopo principal se encontrar para combater ninguém, mas justamente para louvar a Deus, ou talvez justamente uma questão social, vamos se encontrar para cantar, etc., etc. Mas a sociedade estava muito carregada de valores, certos valores que talvez hoje se dissiparam, né? Então, por exemplo, uma das músicas que talvez a gente pode depois até tocar ou deixar um link para alguém ouvir, Auf zum Schwur Tiroler Land. Você já deve ter regido. Sim. Ou cantado. O que quer dizer? Auf zum Schwur Tiroler Land. Ao juramento, terra do Tirol. Quer dizer, qual é o juramento? Qual é justamente a consagração do Tirol ao Sagrado Coração de Jesus, que foi feito justamente no momento que Tirol queria se defender, né, da invasão francesa. A França estava se expandindo por toda a Europa. Então, quer dizer, essa música é cantada até hoje aqui. E, obviamente, a gente vai ter a oportunidade, talvez, de tocar ou de colocar um link aí. Tem uma melodia de guerra, né? Auf zum Schwur, Tiroler Land, hebt zum Himmel Herz und Hand. Quer dizer, ao juramento, terra do Tirol. Erga ao céu o coração e a mão, e as mãos, né? O que os pais, que seriam os pais da igreja, né? Louvaram que isso faça der Kriegssturm sie umtobt, que a torre da guerra faça os outros estremecer, né? Pô, você canta isso na igreja, é verdade. Quer dizer, obviamente aqui é importante dizer e lembrar que a fé cristã tem um caráter, quer dizer, é uma guerra. A crença, o catolicismo, a presença de Jesus Cristo na Terra, a encarnação, é preparada já quando nasce Jesus Cristo, os anjos tocam as trombetas, né? Tocam os trompetes e tudo. Quer dizer, é a preparação de uma guerra, a gente sabe, é a guerra do bem contra o mal. Quer dizer, isso faz parte da fé cristã, faz parte da nossa existência
né, na Terra, e por muitos anos isso foi muito evidente na fé. Acho que no ano litúrgico, vamos dizer assim, talvez, justamente algumas décadas atrás, isso talvez mudou um pouco de caráter, por uma série de fatores que a gente não vai agora comentar, mas é interessante notar, né, Miguel, como a música e a arte, de maneira geral, está sempre dando a sua contribuição através da beleza, mas para fazer tocar as pessoas para a essência, né? Posso contar uma história interessante sobre essa música aí, só para não ficar a impressão, é uma música que eles têm aqui. No ano litúrgico, a gente tem a festa do Sagrado Coração de Jesus, e uma vez, em Barbiano, que é o vilarejo do qual nós falamos antes, o padre, no fim da missa, se esqueceu de cantar essa música que todo ano cantam. A Assembleia ignorou o que o padre estava falando depois, o que mesmo assim não é muito elegante, né? Mas fizeram isso e começaram a cantar esse hino ao juramento, que nós vamos botar na descrição para vocês poderem escutar. E é isso, né, Augusto? Então, para a gente entender essa primeira, já que a gente está justamente vivendo essa fase dessa chamada pandemia, enfim, tem já muitos nomes, a pandemia, o lockdown, etc. Enfim, os nomes se confundem, mas a gente vai começou dando esse primeiro pitaco, essa primeira ideia de como a música, como os encontros em torno da arte são uma das primeiras coisas que acabam sendo bloqueadas justamente para que não aconteçam nesse período, né? Bom, então a gente já falou por um bom tempo, dá para ouvir já os sinos aqui no fundo. A gente está, na verdade, a gente se encontra aqui justamente onde o coro se reúne, que agora está se reunindo menos. Agora o sino já está tocando, porque daqui a pouco começa a missa vespertina. A missa vespertina aqui na paróquia Rupert Maia, que é um beato do qual eu vou ter muito prazer em falar. É um beato que é chamado Apóstolo de Munique, e num outro momento a gente vai falar sobre ele. Então por hoje a gente fica por aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Boa semana. Boa semana. Um abraço.